Começa agora o programa Comunidade no Ar. O programa da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração ao meu discípulo amado. Relatório, conhecendo os irmãos. Testemunho, aconteceu na célula. Agenda da igreja e muito mais. Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramá de Xerém. Olá, gente, tudo bem? Uma ótima tarde para você. Deus te abençoe aonde quer que você esteja. Estamos começando mais um programa Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramá de Xerém, onde nós estamos dando relatório de tudo que está acontecendo aqui em Xerém. Você é o nosso convidado para ir do início até o final, não saia daí. Aproveite esse momento e se inscreva nas nossas redes sociais. Ramá Xerém é o nosso YouTube, acione o sininho para que você seja notificado de todos os nossos vídeos. Aqui na webradioramá.com você também pode se tornar um seguidor e saber de tudo que está acontecendo em toda a comunidade Ramá. Quero convidar você que está aí assistindo conosco para curtir, compartilhar este vídeo. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. Vamos comigo agora com muito louvor e adoração direto da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ao meu discípulo amado. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos, amém? Eu creio que os irmãos, antes de sair do seu lar, já vieram com o propósito de ouvir Deus falar consigo, né? Deus já fala através das orações, Deus fala através do testemunho, Deus fala através da coreografia, Deus fala através da palavra. O Senhor está sempre falando. E é algo de característica da Baixada Fluminense, né? As pessoas sempre têm esse hábito de falar: Senhor, hoje eu vou ao culto para ouvir o Senhor falar comigo. Não quero sair da mesma maneira que chegar, mas quero algo novo, como foi cantado aqui. E eu creio que Deus tem algo novo para as nossas vidas nesta noite. E quantos aqui creem que Deus é um dos maiores investidores que existe? Deus é um dos maiores investidores que existe e Ele é excelente naquilo que faz. Amém? Vi o pastor Marcos Paulo falando sobre os investimentos que vão ocorrer a partir do mês de agosto. E ele falando que ele, né, conta com a fidelidade dos irmãos. Amém? Então, no início, logo como introdução, quero dar um pequeno testemunho aos irmãos que vale a pena investir na obra. Amém? Às vezes, nós estamos um pouco preocupados, solícitos com esta vida e até presos muitas vezes, ainda não estamos naquele patamar de liberalidade, né? Quando Paulo fala aos Coríntios, ele diz assim: Deus ama quem dá com alegria, né? Então tem que estar com o coração alegre para dar, com o coração doador. Mas como dar com alegria estando em crise? E aí nós estamos lendo, né, o livro de 2 Reis. Quantas coisas extraordinárias, né, Deus fez por intermédio de Eliseu, né? Suprindo a necessidade daqueles que já vinham servindo ao Senhor. Amém? Com coisas assim, com sinais, com prodígios, com maravilhas, né? Quem leu a leitura de hoje viu que até o machado flutuou, né? Contradizendo a física. Amém? Porque Deus contradiz até a física. Ele é autor de todas as coisas. Amém? E quando Ele quer suprir a sua necessidade, a minha necessidade, Ele supre. Ele precisa que apenas nós criamos e sejamos fiéis. Mas
Como ser fiel estando num país que passa em crise, num estado que passa em crise, até numa cidade que passa por crise? Podemos ser, porque Deus é fiel. Amém? E sempre vale a pena investir no reino. Recentemente, em Vila Isabel, nós, estamos apoiando o Ministério de Louvor. Nós viemos num berço onde a maioria dos irmãos louvam a Deus, e um dos primeiros ministros de louvor foi o irmão José Tomás. Marcos Paulo lembra muito bem, alguns aqui lembram dele, né? Quem não lembra dele cantando e louvando, lembra dele consertando bicicletas, né? E uma pessoa muito simples, foi o primeiro ministro de louvor que tivemos, depois Deus foi levantando outros, uma história muito passada, mas sempre presente, porque nós valorizamos aqueles que foram antes de nós. Amém? E aí, nós decidimos investir mais pesado no Ministério de Louvor, e chamamos uma professora de canto, né? Ela já foi do forró, teve grupo de forró, foi muito conhecida, mas agora serve ao Senhor. Ela, o marido, toda a família, né? Serve o Senhor para a glória de Deus. E é evidente, né? Digno ao trabalhador do seu salário, né? Então a igreja entrou com uma parte. Olha só o desafio, irmãos. Agora os irmãos vão ficar pensando, mas o pastor está falando com tanta alegria, né? A igreja entrou com uma parte. Nessa mesma semana que a igreja entrou com uma parte para, né, dar o soldo da nossa irmã, nós ganhamos o violão. Não falta violão lá. O mensalista que estava lá, agora ele está viajando, ele falou: pastor, toma esse violão para o senhor. Novinho, não usei, é seu. Falei, glória a Deus. Estava no dia da aula. Falei, louvado seja. Aí ele deu mais outras coisas para a igreja. Eu falei, amém, louvado seja Deus. Relativo ao Ministério de Louvor. Daqui a pouco nós estamos dando testemunho disso. Olha o que acontece, a maioria dos irmãos já foram lá, sabe que nós temos um portão muito grande, né? E o vento bate constante naquele portão, porque passam muitos carros, ônibus, enfim. E nesse dia, o portão estava semi-aberto, então bateu o vento, engatou no fio, um fio telefônico, e quando foi descer o portão empenou. Nisso que ele empenou, ele não subia nem descia. Falei, Jesus, tem misericórdia, olha a prova. E aí tem que chamar um serralheiro, gente, né, e tal, para desempenar, porque carros tinham que sair, carros iriam chegar. E evidentemente o proprietário ele precisa sair, entrar, né, e quem teria que responder por isso seria eu. Aí ele veio, e serviço à noite é muito mais caro, né, e foi contratado o serviço, fez o serviço, no dia seguinte dormiu aberto o local, no dia seguinte vieram uma equipe, fizeram um serviço, o serviço foi bem caro, humanamente dizendo, falando, pensa-se assim, pô, se levamos prejuízo, ganhamos um violão, né? Ganhamos alguma coisa e perdemos um bom dinheiro, né? Mas está na mão de Deus, amém? Está na mão de Deus. E eu sempre digo, quando murmuramos, Deus não opera. Quando reclamamos, demonstramos que nos falta fé. Quando duvidamos, anulamos o poder de Deus para nos dar aquilo que pedimos. E quando desistimos, a alma de Deus não tem prazer nas nossas vidas. E aí, fiquei tranquilo, deixei na mão do Senhor, pagamos aquele serralheiro, aquela firma à vista. Deus já levantou pessoas para nos ajudar, pagamos. E não murmuramos. No outro dia que eles terminaram o serviço, agora eu não quero mais crente, porque não tem como, né, ter mais clientes. Mas ainda iríamos fechar no negativo. Mas Deus está na sua vida, você crê nisso?
Deus está com provisão na sua vida, você crê nisso? Acredita realmente de todo o coração? Passamos e ainda estaríamos no saldo negativo, e a previsão para voltar a ter jogos seria dia 2 de agosto. Eu estava ciente quanto a isso, nós somos adultos, não somos mais meninos, como diz o apóstolo Paulo, né? Agora pensamos como adultos, vivemos como adultos. E aí, estava tranquilo em relação a isso, só vai ter em agosto, tá tudo bem. Mesmo negativamente, nós pensamos no Senhor, o Senhor é provedor. Aí, foi ontem, chegou a flamenguista, falou assim, pastor, tem jogo quarta-feira, o que é isso? É, pastor, tem um jogo. Eu falei, não, você está enganado. Não, pastor, tem jogo, já vendeu mais de 60 mil ingressos. O senhor pode dar glória a Deus. Aí eu falei, aleluia. Ela falou, não, pastor, vai no farol aí não. Tem jogo sábado, já vendeu mais de 60 mil ingressos, pode dar glória a Deus. Aí eu falei, glória a Deus. Ela falou, pastor, mas não parou aí não. Tem jogo domingo, o senhor pode dar glória a Deus, está vendendo mais de 40 mil ingressos. Vamos sair do vermelho. O que eu quero transmitir a você? Deus ama quem é liberal. Deus ama quem investe. Mas, pastor, eu não tenho condição de investir, eu também não tenho, eu sou só administrador, eu sou mordomo. Eu só administro aquilo que Deus me deu para administrar. Até aquele estacionamento que vocês estão vendo foi o sobrenatural de Deus. Eu não sei se eu já contei aqui, um belo dia andando em Parque Paulista, em frente àquele mercado que tem ali, né, o Tradição, não é isso? Fui ali, aí veio um irmão e falou, vaso. Aqui a linguagem do vaso é constante, né? Vaso. Te vejo com um monte de carro. Olhei para a Silvana e falei, meu Deus, esse irmão tá tendo uma visão gloriosa, né? Eu não tenho habilitação, não tenho carro, ele está me vendo com um monte de carro. Mas eu não duvidei não, irmão. Nem julguei o profeta não, fiquei quieto. Anos passaram, quando a gente deu início àquele estacionamento, eu falei, Silvana, lembra? Quando aquele irmão chegou no meio da rua e falou, vaso. Te vejo com um monte de carro, os carros aqui. Então eu só administro aquilo que Deus me deu para administrar, você só administra aquilo que Deus te deu para administrar, mas quanto mais você investe no reino, quanto mais você é liberal, mais o Senhor tem prazer de te dar. Jesus foi o autor, sabe? E disse, dá e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, transbordante vos deitarão no vosso regaço. Mas é algo que a gente tem que deixar Deus trabalhar na nossa vida, bem? Porque às vezes a gente se encontra como aquela viúva que de repente o profeta chegou na casa dela, chegou e falou assim, olha só, o que tu tens para comer? Ah, Senhor, eu estou pegando um pouco de lenha, só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer para mim e para o meu filho e vamos morrer. E aí o profeta fala, opa, peraí, não, antes de você morrer, dá para mim primeiro. Dá para mim primeiro porque não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. É uma questão de espiritualidade. Você acreditar no sobrenatural de Deus, na provisão de Deus na tua vida. Ah, Senhor, mas pastor, você não mora em Xerém. Eu vivi muitos anos no Parque Paulista, eu sei que é isso. Mas é um lugar que te dá acesso à presença do Pai. E o Espírito Santo está aqui presente nesta noite. E eu creio que Ele já está falando com muita gente aqui. Investe. Ah, Deus, eu não tenho condições de dar uma lata de massa. Proponha no seu coração, Deus vai te dar condições e vai te dar muito mais. Eu não tenho condições de dar um balde de tinta de 18 litros. Proponha no seu coração, Deus vai te dar muito mais. Aquela porta que tu vem pedindo papai se abre de uma forma que tu nem entende. De repente chega um telefonema, chega um e-mail, chega um recado para você no WhatsApp, você está contratado. É o papai que faz isso. Amém? Louvado seja Deus. Romanos capítulo 7. Então eu creio que você já está recebendo. Amém? Você já está recebendo. Mas pastor, o senhor foi sempre liberal? Não. Teve um momento na minha vida que eu não era liberal, não. Aí eu via a Silvana trocar todo de 6 em 6 meses de guarda-roupa, trocar de roupa, de vestuário, e a minha ficando lá parada. Porque Deus estava tratando comigo. Deus queria me libertar do egoísmo. Então, nem sempre eu fui liberal. Então Deus quer tratar conosco. Nós que temos que nos dirigir o papai e falar, pai, me livra de todo o egoísmo. Pai, eu quero dar com o coração alegre, não quero dar com o coração preso, não. Eu não quero ser aquela pessoa que dá e fala assim, ai,
Eu vou botar ou não vou botar? Feche os olhos e coloca com alegria, que Deus vai abrir e vai te dar boa medida, sacudida, transbordante. Vos deitarão no vosso regaço. Recebe isso de Deus nessa noite. Amém? Mas nesta noite nós vamos estar falando do investimento de Deus. E eu pedi confirmação da palavra, porque afinal de contas, estando com os irmãos, estando numa pequena reunião de célula, um estudo bíblico de manhã, numa consagração, tudo é muito sério, tudo tem que ter temor e tremor diante de Deus, porque nós estamos na presença do Senhor. Deus Pai está no céu, Deus Filho à sua destra, Jesus Cristo, mas o Espírito Santo está aqui. Dependemos dele, precisamos dele e ele está agindo nas nossas vidas. Amém? Então, nós vamos falar justamente da introdução do pastor Marcos Paulo, que foi a confirmação da palavra que Deus tinha dado e da leitura que você fez hoje. Eu fiz. De que é necessário estar em comunhão. Amém? E vamos falar de Paulo, Romanos capítulo 7. Vamos falar de Paulo, ele que, antes de ser um seguidor de Cristo, ele foi perseguidor da igreja. Todos sabem disso, amém? O nome dele nem Paulo era Saulo, foi mudado porque quando a gente tem encontro com Cristo, há uma mudança. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz. Você que tem que se ver em Cristo, porque ele já te vê assim. Você que precisa enxergar com teus olhos espirituais que você está em Cristo. Então, quando Paulo se converteu, e ele ficou cego, caiu no chão, estava em Damasco, a caminho de Damasco, foi levado para uma certa cidade, e lá Deus levantou a primeira autoridade espiritual sobre a vida dele, Simão, um curtidor, um homem simples. E Jesus deu um recado a ele: Paulo, tu vai lá, vai chegar aí um homem chamado Simão, que ele vai te falar o que você deve fazer, você vai recuperar a visão e vai ser cheio do Espírito Santo. Simão retrucou, falou: Senhor, peraí, Senhor, eu não vou lá não. Porque esse homem perseguidor fez tanta maldade. O Espírito do Senhor Jesus falou para ele, o Espírito Santo: vá, porque ele para mim é um vaso escolhido. Eu vou ensiná-lo quanto ele vai padecer pelo meu nome, mas ele vai levar a minha palavra até a reis e vai testemunhar os grandes deste mundo. Ele chegou lá, falou: irmão Paulo, o Senhor me enviou aqui para que você recobre a visão, seja batizado e seja cheio do Espírito Santo. A primeira autoridade que ele levantou após Paulo ter tido um encontro com Cristo foi Simão. Depois, levantou a segunda autoridade, Barnabé. Quando ele foi apresentado à igreja, todo mundo recuou, falou: peraí, será que esse homem se converteu mesmo? Será que ele mudou de vida? Sempre passa no nosso caminho aquele que diz não será, né? Eles duvidam daquilo que Deus tem poder para transformar. Deus transforma quem Ele quer, na hora que Ele quer e na hora que Ele bem entende. Basta a pessoa desejar e querer. Amém? Basta a pessoa se dirigir a Ele: Senhor, eu quero ser um vaso novo, eu quero ver algo novo, como foi ministrado aqui. Eu estava bem atento, até que aquela nenenzinha cantou, ela estava falando: desce o fogo do Espírito Santo, ela estava vibrando. Ela estava junto com o Marcão aqui, ó. Ela estava falando: Senhor, desce teu fogo aqui. Quantos aqui gostam de sentir o fogo de Deus? Amém? E aí o Senhor, levantou Barnabé para ser a segunda autoridade sobre a vida de Paulo. No passado ele teve autoridade, mas ele estava debaixo da lei. Estava debaixo do farisaísmo, julgando todos, questionando todos. Mas depois que ele teve encontro com Cristo, primeiro o Senhor apresentou um homem simples, depois levantou o Barnabé, que apostou na vida dele, porque a igreja estava assim meio receosa. Com aquele será que não é para ter na igreja, mas às vezes tem. Não é para ter o questionamento, mas às vezes tem. E aqueles que estavam antes de Paulo falaram assim: peraí, vamos analisar primeiro. Barnabé falou: não, eu vou andar com ele. Eu vou andar com ele, vem cá. Eu estendo a mão para ter comunhão com ele. E começou a ter comunhão com Paulo. E começou a dirigi-lo para o caminho do Senhor. Mas ele já tinha aprendido algo no passado que iria servir no presente. Mas pense assim: como pode alguém querer fazer a vontade de Deus, ser cheio do Espírito Santo, ter suas lutas? Pode? Claro que pode. Amém? Embora o Senhor invista nas nossas vidas, e você sabe muito bem disso, que foi o Senhor que te escolheu.
Ele me escolheu, escolheu você. Mas foi uma escolha qualquer? Ou houve um propósito na sua escolha? Houve um propósito na sua escolha. Ele disse, ó, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, vos nomeei, para que vades, dê fruto, e o vosso fruto. Então a tua escolha tem um propósito de Deus. Se é com 2 pessoas, se é com 3 pessoas, se é com 10, se é com 100, se é com 1000, se é com 1 milhão, isso pertence a... Se é com a tua família, isso pertence a... Mas há um propósito. E ele começa um processo de lapidação, em que ele vai lapidando as nossas vidas. Viemos todos brutos. E você lembra da construção de Salomão? Que as pedras eram tratadas aonde? Na pedreira. Trazendo para o presente. Aonde a sua vida é tratada? Na célula. Com quem é tratada? Com o seu discipulador. Ele vai aparando as suas... É bom esse processo? Ninguém gosta desse processo. Não é verdade? Ninguém gosta desse processo. Por mais carinhoso que o teu líder seja, que a sua líder, né, a irmã que te lidera seja, por mais carinhosa que ela seja, por mais amável que seja, por mais que ela fale como João, filhinhos, amados, quando ela chega e bota o mercúrio na ferida, arde, sim ou não? E a pessoa quer esquivar, quer evitar, a fisionomia muda. Por que ele falou aquilo comigo? Por que ela falou aquilo comigo? E aquelas irmãs que são doutrinadoras mesmo, aquelas fortes que falam assim, vaso é pro teu bem. Não é assim? Ninguém gosta desse processo, mas é um processo que é necessário, é preciso ser feito, para que cresçamos e sejamos frutíferos. Então acompanhe comigo, sabe, a luta do apóstolo Paulo. Pô, mas Paulo tinha luta. Ele tinha luta para ser liberto daquilo que tentava lhe acorrentar. Essa luta para? Não. Só quando a obra de Deus estiver completa nas nossas vidas, como é dito em Filipenses, aquele que começou em vós a boa obra vos aperfeiçoará até o dia de Cristo. Judas, irmão do Senhor que se converteu, disse, aquele que é poderoso para vos apresentar santo e irrepreensível, sem mácula, diante do dia da sua volta. Amém? Então você está num processo, eu estou num processo, Paulo estava num processo. Acompanhe comigo Romanos capítulo 7, que você leu hoje, e ele faz uma ilustração do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Ele diz assim, meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. A lei é ministrada para nós na célula, no discipulado, sim? Claro que é. A palavra de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade, João 8, 32. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, aí ele vai dando exemplo de um casamento. Pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Gente, outro dia eu vi uma coisa horrível. A irmã falando assim, ai meu, tô duro que ele morra. Vocês estão rindo, é pesado, eu não tive nem resposta. Eu fiquei olhando assim, eu falei, meu pai, eu tinha que escutar uma coisa dessa. Mas a lei, porque ela deve passar por prova, eu não sei que prova ela passa, mas deve passar por muita prova, né? E ela quer ficar livre da prova. Ô, meu pai, tem misericórdia. Pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ele está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera, ou seja, ela não peca. Mas ele está falando de algo que prende, né? Que é algo que tenta prender, manter aquela pessoa ali.
Mas é um simbolismo que ele está usando para que nós saibamos que um dia conhecemos a verdade, um dia conhecemos a vontade de Deus, a lei de Deus, os preceitos de Deus, e isso nos levam a fazer considerações e escolhas entre certo e errado, entre errar o alvo. Quando se traduz do grego para o português a questão do pecado, diz assim que em certo momento você e eu, nós erramos o alvo. De que forma? Nós sabemos e conhecemos a vontade de Deus, mas a inclinação da nossa carne nos leva a fazer o que é errado. A inclinação da nossa carne. E cada um sabe a sua tendência. Todos nós somos tendenciosos. Por isso que quando nós nos batizamos, a velha vida desceu ali e ressurgiu uma nova vida em Cristo Jesus. Mas essas coisas tentam reviver. Por isso que nós estamos atentos e temos que estar atentos e considerar a situação do apóstolo Paulo. E a carta aos Romanos é uma das cartas mais espirituais que Deus inspirou ele a escrever. Carta essa que serve para doutrinar, para ensinar aqueles que querem aprender. Versículo 4 diz assim: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Um dos propósitos desse ano do pastor Marcos Paulo, a gente se conhece muito bem, frutificar. Você está recebendo de Deus? Frutificar. Mas entre frutificar, dar resultados, há algo que tenta te prender, te acorrentar, algo que tenta te atrapalhar. Muitas vezes, como foi orado aqui pelo pastor Marcos Paulo, vocês estão ligados na oração? Algo que tenta nos acusar. Mas se você já confessou, se você já se arrependeu, se você já abandonou, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É o Senhor que os justifica. Uma vez que você confessou, uma vez que você abandonou, uma vez que você se arrependeu, você está reconciliado com Cristo, você está lavado e remido do seu pecado. Amém? Louvado seja Deus. Só que agora você está unido com Cristo. Você não vive mais para você mesmo. Você vive para... Agora temos que ter essa consciência, é uma questão do Espírito Santo abrir nossa mente, abrir nosso entendimento. Nós vivemos para Ele. Embora muitos de nós sejamos casados, embora muitos de nós tenhamos filhos, embora muitos de nós tenhamos até netos, nós devemos viver como não se fôssemos casados. E como se administra isso? O Espírito Santo ensina. Amém? O Espírito Santo ensina. Nós temos que viver para Deus. E estar atento sempre à questão das nossas inclinações. Por isso que um dos ensinos de Cristo para os discípulos foi: vigie primeiro e ore Não inverta os valores, não. Vou orar primeiro para vigiar depois. Primeiro você vigia para depois você orar. Mas nós temos que estar atentos, porque essa luta é constante. Aí Paulo escreve aos Gálatas, a luta era da carne contra o Espírito. Aí voltando à introdução do pastor Marcos Paulo, ele falou que nós temos que nos preocupar uns. Quando você lê a primeira carta de João, você vê algo tremendo em relação a estar junto, a estar nas células, coisa que muitos evitam. Não é com o pastor Marcos Paulo, não vou não. Não é com a Priscila, também não vou não. Se fosse com aquela irmã que só vive sorrindo, eu ia. Aquela irmã é um doce. Ela é um doce, sabe? Parece que ela passa a mão. Ela não é doce para passar a mão não, que se ela não cobrar de você, Deus que vai cobrar dela. Ela vai aprender a não ser doce muito rapidinho, ela vai aprender a ser giló, bem amarga. Porque se ela não cobrar de você, quem vai cobrar dela? Deus, o Espírito Santo. Quando a vara não serve para os filhos, servem para quem?
Para os pais. Então ela vai aprender a cobrar de você. Não é cobrar. Na verdade, ela vai te orientar. O Espírito Santo que vai dar a ela é o espírito de sabedoria. Para falar aquilo que é concernente à palavra de Deus, aquilo que vai servir para o teu crescimento espiritual, para te doutrinar, para te fazer ser frutífera, conforme está escrito aqui. Se Deus não estivesse trabalhando na vida do apóstolo Paulo, ele não seria autor de uma palavra que é repetida de século em século. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Amém? Mas isso foi um processo, nós estamos nesse processo. E aqui ele diz assim, no versículo 4, no final do versículo 4, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Então Deus quer nos tratar, e esse tratamento começa primeiramente no teu discipulado, com o teu discipulador, aquela pessoa que você reconhece como autoridade espiritual, e foi bem colocado aqui pelo pastor Marcos Paulo, nós não somos mexeriqueiros. Vou usar uma figura bíblica, nós não somos como Salomão. Salomão tinha o hábito de ficar da sacada do palácio olhando quem passava na rua. Ô bicho fofoqueiro. E ali, né? E está lá escrito em Provérbio, eu vi um jovem andando pela rua que era falta de entendimento, cruzou na encruzilhada, encontrou uma mulher. Vou te falar, Salomão, parece que não tinha o que fazer. Né? Mas, quando você cavuca, você não está deixando o Espírito Santo convencer. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem faz esse papel é o Espírito Santo. Você não tem que cavucar. A pessoa que tem que ver você confiança para se abrir contigo, para colocar diante de você aquilo que dói, aquilo que maltrata. A partir do momento que ela entende isso, esse processo, está lá escrito em 1 de João. Não é palavra do pastor Francisco, é palavra de um apóstolo que um dia era filho de trovão, que queria acabar com toda uma cidade, ele e o irmão dele, falou, Senhor, por que a gente não faz como Elias, manda vir raio, cai fogo do céu, destrói a pessoa que ele não quer saber nada contigo. Jesus falou, peraí, vocês não são desse espírito não, eu quero misericórdia, não sacrifício. Amém? E aí João se tornou apóstolo do amor, aí ele escreve algo tremendo que nós relutamos. Ainda mais depois que veio a internet, o WhatsApp, o Facebook, o YouTube, o celular, tudo assim. Nós ficamos na nossa casa, o irmão fica na casa dele. E isso é bíblico? Isso é bíblico? A não ser que você esteja impossibilitado. Mas a Bíblia recomenda, apóstolo João teve uma revelação, ele diz assim, em 1 de João ele diz assim, se andarmos na luz, como na luz ele está, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Oh, glória! Não ouviu, fala que nem o pastor Marcos Paulo, vou imitar ele agora. Vou falar de novo. Qual é o nome do irmão? Porque ele tem aquele ali vibrador. Qual é o nome do vibrador? Rafael, vibra aí comigo aí, irmão. Isso não vai valer não, hein? Porém, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pode ouvir um glória a Deus? Amém? Paulo, o Espírito Santo ensinava diretamente ao apóstolo Paulo, mas ele foi além. Por isso que ele foi autor daquela palavra. Que a nossa vida seja como uma carta lida entre os homens. Ele explanava para todo mundo. Como em certo momento da vida dele ele não tinha mais um doutrinador, alguém para ensiná-lo, ele explanava para todo mundo. Ele escreveu, eu tenho um espinho na carne. Eu orei 3 vezes por esse espinho na carne, o Espírito Santo me disse, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele foi tão de boa vontade, eu darei graças a Deus quando estiver passando por essas coisas, porque Deus está aperfeiçoando a minha vida. E Paulo, ele compartilha com todos os irmãos, nas cartas que ele escreve, as lutas que ele passava. Sim ou não? A vida dele era aberta, ele não tinha dificuldade em compartilhar a vida dele com ninguém. Mesmo porque ele tinha uma reputação ilibada. Eu usando até a palavra de pastor, Marcos Paulo, palavra de advogado.
uma reputação correta. Mas nós estranhamos esse fato de compartilhar com alguém aquilo que nos machuca. Mas se Deus está direcionando a um discipulador, uma discipuladora, se Deus está te direcionando a um grupo fechado, uma célula, para edificação da tua vida, onde você estuda, compartilha e ora, faça, porque você vai ser liberto de uma multidão de pecado. E o teu crescimento e a tua frutificação vai continuar. Amém? Você vai ser frutífero. Daqui a pouco você vai começar a observar quão grandes coisas Deus está fazendo por você. Mas nós temos dificuldade para entender isso. Evidente, você não tem que ir a todos da igreja. Você vai àquela pessoa que você reconhece a autoridade espiritual, aquela pessoa que está te discipulando. E não interprete aquela pessoa erradamente, não, quando ela falar uma palavra dura. Porque ela está te reaproximando mais de Deus. Amém? A palavra exortação significa reaproximar mais de Deus. Aí ela está te reaproximando mais de Deus para que você tenha uma caminhada mais assertiva e dê muito mais resultado. Daqui a pouco está entrando contigo o teu primo, daqui a pouco está entrando contigo tua prima, daqui a pouco está entrando contigo o teu vizinho, daqui a pouco está entrando sua vizinha, daqui a pouco o teu chefe está entrando contigo. Porque você se permitiu ser tratado, porque você se permitiu ser liberto. Amém? Agora vamos para o versículo 24. Eu falei de algo que João teve uma revelação. Romanos capítulo 7, versículo 24. Algo que João teve uma revelação. Olha, se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então valorize o seu momento de discipulado, valorize o seu momento em célula, valorize a consagração, muitas vezes a convocação do pastor Marcos Paulo para o monte, valorize esses momentos. Mas aí Paulo, ele não teve essa revelação que o apóstolo João teve. Ele foi autor de muitos uns. Você já leu esses uns no Novo Testamento? Orai uns pelos outros, tenham comunhão uns com os outros, sujeitáveis uns aos outros, suportai uns aos outros, amem uns aos outros. Você já leu isso? Está escrito nas cartas. Amém? É por isso que nós vivemos em comunhão. Pense nas frases, medite nas frases. E aí, Paulo, ele vai no profundo do que ele precisava ser tratado. Olha o que diz o versículo 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele precisava ser liberto. Todos nós não sabemos algo que precisamos ser libertos. Não levanta a mão, não. Eu sempre falo assim, não levanta a mão, pelo amor de Deus. Mas nós não sabemos algo que nós precisamos ser libertos. Às vezes uma mania, às vezes uma esquisitice, às vezes uma pondurice, não é? A pessoa tem no guarda-roupa 10 sapatos, mas só tem um de estimação. Os outros estão ali empoeirados. Aí vem a Priscila na campanha da ação, nem sei se ela que coordena a ação social da igreja, mas ela vem toda feliz com o jeitinho dela. A Priscila sempre foi assim, desse doce. Aí fala, irmãs, vamos ter ação social aqui, sabe? Quem tiver uns sapatos. Aí aquela irmã que ainda não foi tratada, fala, eu? Meus 10 calçados? Eu de jeito nenhum. Foram 12 vezes a prestação. Mas a pastora Priscila não sabe o que está falando. Aí começa, né? A carne tentando reviver. Olha como é que fica a perna. Pô, tem um sapato lá que foi 300 e alguma coisa. Tive que fazer muito serão. Mas todo culto ela só vem com aquele sapato dela. É o de estimação. E os outros 9? Aí a pessoa olha para o jogo, né? Lá, olha Deus libertando da usura, hein? Aí aquele jogo, aparelho de jantar que ganhou em 1900 e alguma coisa, no tempo que casou, e está esperando um dia para fazer o jantar. Aí o Espírito Santo usa a princípio e fala assim, irmãos, quem tiver aparelho de jantar que foi ganho no casamento,
Isso não é de Deus, não. Se a gente traz uma parede de jantar, abençoa quem vai casar, abençoa quem vai ficar noivo, aquela pessoa vai ficar toda feliz. Poxa, Deus me presenteou. Ali, amor, aquele parede que ele está morando. E a pessoa vai dar uma boa oferta, daqui a pouco estão os baldes de massa, os baldes de tinta, daqui a pouco estão visitas sendo financiadas, coisas sendo feitas, porque a pessoa ficou desprendida. Sabe? Aí Deus trata. Aí Paulo fala assim, miserável homem que sou. Todos nós sabemos as tendências erradas que somos inclinados. Aí Paulo fala, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o que diz no versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do... Mas ele sabe quem pode livrar ele do pecado. Quem é? Jesus. Em João, no capítulo 8, verso 36, diz assim, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis livres. Hoje, Jesus está ao lado de Deus, à sua direita, mas o Espírito Santo está entre nós. Basta você falar com ele, Senhor, eu preciso ser liberto disso. Papai, Espírito Santo, ninguém precisa ouvir, eu vou falar contigo com o coração. Eu preciso ser liberto disso que eu quero dar mais fruto. Senhor, estou cansado de ver pessoas chegar com parente e eu não trazer nenhum. Senhor, estou cansado de orar pedindo promoção, todo mundo é promovido no meu emprego, eu não sou promovido. Senhor, eu quero fazer parte de algum ministério da igreja, não consigo. Hoje o Senhor está te trazendo à luz uma revelação. O Senhor pode te libertar nesta noite, no secreto. Se você não quiser compartilhar com ninguém, se não ainda não é o tempo, compartilhe nesta noite com Deus. O Espírito Santo está presente, Ele quer que você seja produtivo. E quando nós lemos na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8, diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concedeu tudo que precisamos para levar uma vida santa e correta diante dele e fazermos aquilo que lhe agrada. E aí Pedro tem uma revelação mais profunda e diz assim, se o amor, se a paciência, ele fala do fruto do Espírito que foi revelado ao apóstolo Paulo, a perseverança, a fé, o domínio próprio, a mansidão, se essas qualidades estiverem em vós, e em vós estiverem crescendo, vocês serão produtivos no reino de Deus. Agenda da igreja. Olá, boa tarde. Eu sou a Cristiane, da comunidade Ramá em Xerém. Gostaria de estar convidando vocês a estarem participando de nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Curta, comente, compartilhe e não esqueça de apertar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Gostaria de estar informando a vocês que hoje tivemos pela manhã em nossa igreja a consagração de mulheres. Foi uma bênção. E logo após as mulheres fizeram refeição, conversaram, foi um momento de muita alegria. Não perca a próxima oportunidade, tá bom? E gostaria de estar informando agora para vocês a nossa agenda da semana. Começando amanhã, teremos a nossa consagração às 8 horas na igreja. Logo após, teremos o desjejum, em comunhão com os irmãos que estão participando. Às 17 horas, teremos nosso culto de louvor e adoração. Chame um conhecido, um amigo, um parente, para estar participando e ouvindo um pouco da palavra de Deus. Para alimentar, começar, na verdade, a nossa semana nos alimentando com a palavra do Senhor. Na segunda-feira tem sempre o nosso culto lá em Ramá, Niterói. Se você está por aí, por perto, até de longe, sentir vontade de estar participando lá com os irmãos, começa às 7 horas da noite. Na terça, teremos nossas células. Antes de eu falar aonde serão as próximas células, gostaria de estar informando para vocês que a última célula foi uma maravilha.
Nós comemoramos junto com o pastor, fizemos uma boa surpresa para ele. Ele pensou que iria estar na célula dele. Que nada. Chegamos lá, fizemos uma grande festa para ele. Ele ficou muito surpreso e emocionado. Vou mostrar para vocês alguns pontinhos, algumas coisas que aconteceram lá na nossa confraternização em comemoração ao aniversário do nosso querido pastor Marcos Paulo. Foi muito gratificante, poxa, ele ficou feliz, muito feliz mesmo. Foi emocionante para todos nós. Querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado, gente. De vender a casa, lembra, pastor? De vender a casa pra gente ir embora pra fazer. Aí eu falei, precisa agora, precisa de nós, né? Que a menina não tem pequenininha, não conseguia ouvir essa menina mais. Acho que essa menina era demais, não sei como ela falou. Ela falei, quem tá batendo, né, pastor? Aí eu falei, Jesus, e agora, Senhor? Ela disse, não, vai ter que ir embora. Aí eu falei, Jesus, é o meu pastor. Eu falei, pastor, eu não sei, não tem o que eu vou fazer, me ajuda. Irmão, para honra e glória do Senhor. É bom, irmão, mas ter um pastor de Deus que Deus dá discernimento. E ali, irmão, Deus deu um discernimento muito rápido para o Marcos Paulo, para honra e glória do Senhor. E hoje eu me alegro muito, muito. Se hoje, irmão, Jesus me levasse, eu ia alegre, porque Deus colocou uma pessoa, irmão, de Deus na minha vida. E assim eu sou muito grato, Senhor, porque a gente pequenininho, né, pastor? Deus fica na presença do Senhor. Irmão, esse pastor não é um pastor, ele é um pai, irmão, para nós. Porque hoje, se eu estou de pé, se meus filhos não estão tudo casados, estão de pé, por causa do pastor me ajudou muito, irmão, de oração. Agora, voltando para a nossa agenda da semana, a célula do Rafael e Camila será na casa da Lilian, Enivaldo e Priscila na casa deles. E a do pastor Marcos Paulo e Priscila será na casa deles também. Não deixe de participar, você irmão que já vem caminhando, né? Procure estar comparecendo. E você que tem vontade de estar participando de uma das células, nos procure na igreja que a gente vai te orientar, tá? E é muito edificante para a nossa vida esse dia que a gente vai estar com os irmãos, compartilhando nossa semana, compartilhando a palavra. É sempre muito bom. Nos procure, venha participar de uma de nossas células. Na quarta-feira, teremos o nosso discipulado na igreja, às 19 horas. É um momento de aprendizado, um momento da gente estar tirando dúvidas. É sempre muito edificante. Você estar participando do discipulado faz com que você cresça espiritualmente e possa estar falando com mais dedicação da palavra do Senhor, com mais entendimento. Venha participar. Chame algum conhecido também. Na quinta-feira, nós temos o nosso ensaio de louvor e ensaio de dança, às 7 horas. As responsáveis são a Priscila, a esposa do Nivaldo, e a Priscila, esposa do pastor, a nossa pastora. Se você quer fazer parte de um desses ministérios, de dança ou de louvor, procure uma delas na nossa igreja. E também, deixando aqui, que estamos precisando de pessoas para o nosso ministério de mídia. Se você é antenado, se você gosta da área digital, venha participar conosco, fazer parte de nossa equipe. Será muito bem-vindo. Na sexta-feira, teremos o nosso momento de oração e intercessão com a nossa irmã Almerinda e irmão Aloísio. Venha participar, chame alguém que esteja precisando de ouvir a palavra do Senhor. É sempre muito edificante
é um momento de oração em que a gente pode estar agradecendo, louvando e pedindo ao Senhor graças para que possamos estar vivendo o excepcional que é estar com Deus no nosso meio. Venha, participe. Muito obrigado e até a próxima semana. Um abraço a todos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
infinito e ousado amor de Deus, onde deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que amor ousado, tão impressionante, que insiste em me amar. Não posso merecê-lo, pois foi alto o preço que cê teve que pagar. Jesus, quero amar como você me amou e me entregar como se entregou. Quanto mais eu te conheço, mais percebo o quão falho eu sou. Mas não há nada, não, que possa nos separar. Aquilo que Cristo fez, ninguém pode apagar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então
eternamente como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.
Visite a comunidade Ramá de Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, CEP 25.253.605. Reuniões, domingos, às 17 horas, quarta-feira, às 19 horas. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.